Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma quarta-feira, a mais um Caindo a Ficha. E hoje tá pegando fogo, hein? Hoje a gente vai falar sobre as nossas feridas emocionais. Sejam muito bem-vindos. Verdade com Açúcar já chegou, Paola já tá aqui, a Gabi Campos já tá aqui, Vânia. Sejam bem-vindas, minhas lindezas. Gente, hoje, papel e caneta na mão, a gente vai ter um papo super profundo, né? Uma elucidação sobre o potencial da dor, né? Esse potencial que muitas vezes a gente menospreza, a gente foge, a gente insiste em fingir que ele não existe. Vivi, boa noite. Sejam bem-vindas. Jaqueline está aqui também. Daqui a pouquinho a Thaís já vai chegar e a gente vai iniciar nosso papo. Enquanto isso, eu vou contar para vocês que esse tema de hoje, eu vou trazer um pouquinho da mitologia. Vocês já ouviram falar, né, sobre Quiron, e eu decidi mostrar para vocês ali a correspondência que a psicologia junguiana faz, né, com os mitos, porque os mitos, eles abrigam o nosso inconsciente coletivo. Oi, Aline, seja bem-vinda. A Cilda Maceno tá aqui, a Cíntia já chegou. Boa noite, minhas lindezas. Assim que a Thaís entrar, a gente já aprofunda o tema, mas eu vou provocar vocês já. Marcinha, seja bem-vinda. Falando sobre... É sim, e uma conversa de gente grande, tá? Então apertem os cintos aí, por quê? Porque sabe aquela dor, né? Aquela dor que você tem lá na sua infância? Quantas vezes que aquela dor infantil, não sei se você conhece ela ou não, se não conhece, hoje é um ótimo primeiro passo que você pode dar para olhar para ela, aquela dor que passou já 1000 vezes por você e você insiste em fingir que ela não tá ali. Vamos chamar a Thaís para a gente conversar? E aí a gente amplia o nosso... Eu aceitei, mas ainda não entrou. Thaís, se não entrou, você manda de novo o convite, por favor. Então, gente, essa dor que eu falei para vocês, né, que muitas vezes você cansa de olhar e não sabe o que fazer com ela, é sobre essa dor que a gente vai falar. Só para vocês terem ideia um pouquinho, assim, do que eu quero, de onde eu quero chegar com isso. Vocês imaginam que... Oi, Thaís, agora entrou. Olá, tô aparecendo. Oi, olá. Agora sim. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Seja muito bem-vinda. Obrigada. É um assunto assim forte e poderoso hoje, viu, Cíntia? Eu tô sentindo assim na energia já que é um assunto muito profundo e muito intenso também, viu? Sim, para quem não sabe, meus amores, Thaís é minha amiga e minha astróloga. Eu compartilho com vocês porque tem sabedoria aí para transbordar. E como eu vou falar um pouquinho da mitologia de Quiron, a gente também tem Quiron no mapa, né? A Thaís vai poder falar um pouquinho mais profundamente, porque de mapa astral eu não entendo nada, mas o mapa, ele é uma ciência muito antiga, que é um caminho para a gente encontrar com a nossa alma, né, Thaís? O mapa astral ele é uma leitura, como eu gosto de dizer, é uma leitura da alma. Então, a gente traz, quando a gente faz o estudo e a leitura do mapa astral na nossa vida, a gente consegue enxergar muito mais do que estamos vivendo ali. A gente consegue enxergar uma profundidade, a gente consegue enxergar os nossos propósitos, a nossa essência, a gente consegue enxergar a nossa raiz, sabe? A gente consegue enxergar como se tivesse um traçado da da nossa vida, uma linha da nossa vida que a gente consegue observar e o que vamos trabalhar com essa linha, né, ao longo da nossa vida e da nossa jornada também. Então é uma leitura muito profunda e quem tem esse tipo de leitura na vida, quem faz esse tipo de leitura na vida e consegue trabalhar com ela, vou dizer que tem muito mais paz, vou dizer assim, consegue se conectar bem melhor com a sua paz, porque é como se ela conseguisse entender, falar, então é realmente isso, sabe? Realmente esse é o meu propósito, essa é a minha essência, essa é a minha verdade, sabe? Esses são os meus desafios, esse é o que eu vou percorrer, né? Essa é a minha vivência, até entende também até um pouco a sua história e compreende, até perdoa também alguns aspectos. Então é muito bonito mesmo. Bom, eu sou suspeitíssima de falar, né? Porque eu entendo que a gente tem
um momento da história onde se separou, né, a mitologia, os contos, as tradições, tudo isso foi ficando um tanto perdido, né? Mas dentro aqui da nossa essência, o nosso próprio inconsciente conta pra gente que tem muito mais do que a gente vê, né, Thaís? E que é muito importante que a gente olhe para dentro e encontre sentido para a nossa experiência, né? Por isso que eu amo Jung e é isso que ele faz com a gente. Ele faz a gente olhar para essa potência, essa competência que existe dentro, inclusive, daquilo que a gente mais rejeita, nossas sombras e nossas dores, né? Então, vou pedir uma licencinha para você, Thaís, para abrir um pouquinho sobre o mito, né, de Quiron. Então, só para vocês entenderem de quem que é esse cara que a gente está falando. Quiron, ele foi um deus, né, uma divindade, mitologia grega. Mesmo que você nunca tenha ouvido falar em mitologia grega, talvez você se identifique, assim como você se identifica quando você assiste um filme. Então, o Quiron, ele é fruto de uma triangulação. O pai dele é Cronos, a mãe é uma ninfa, ela chama Filira, se eu não me engano. E a esposa de Cronos acaba pegando ali aquela traição. Então, Cronos, ele se metamorfoseia, acho que é essa palavra, ele se transforma em cavalo e ele foge ali para disfarçar que não aconteceu nada e ela acaba gerando um ser. Quando esse ser nasce, esse ser é o Quiron. Só que ela se assusta, porque ela tem uma forma humana, e aí ela pariu um ser que era metade homem, metade cavalo. Então, naquele susto, ela conversa com os deuses, ela diz: Eu não consigo suportar essa dor e eu preciso que vocês me ajudem a passar por isso. E eles fazem um acordo, ela acaba sendo transformada em um outro ser, ela se transforma em árvore, e Quiron fica lá abandonado na floresta. Então chega ali Apolo, e Apolo é uma divindade bem reconhecida também por ser relacionada às artes, à música, a profecias, a curas, e aí ele adota, né, Quiron, e sob os cuidados de Apolo, Quiron, então, que era um centauro, ele era diferente dos outros centauros, porque o centauro, ele é um bicho selvagem, né, como se fosse ali muito instinto na parte animal, e pouca racionalidade na parte humana, mas Quiron, ele aprendeu com a própria dor dele, né, que foi a dor inicial dele foi a rejeição, né? E aí ele começa a perceber que ele não pode julgar o outro porque ele foi julgado, que ele não pode olhar para as diferenças porque ele era diferente. E aí ele se torna um deus muito sábio e ele ensina outros heróis, né? Então dizem que Quiron repassou os conhecimentos para o deus da medicina, né? Para outras divindades, enfim. Só que aí, como nada é muito bom para sempre, ele acaba se envolvendo ali, ele está passando por um local onde acontece uma briga e entre alguns centauros e Hércules tentando conter essa briga. Hércules era aluno de Quiron. Ele pega uma flechinha envenenada e tenta ali acertar alguém para dizer, ó, vamos parar aqui, né, com a palhaçada. Só que aí Quiron acerta o joelho dele e Quiron é um imortal, né? Ele é um deus, então ele acaba recebendo essa flecha envenenada, ele não consegue essa cura. Ele não consegue se restabelecer. E aí ele não desiste do que ele fazia, ele faz ainda com mais propriedade, então ele usa toda a sabedoria, todo o conhecimento, ele inicia outros que querem buscar esse conhecimento, mas ele sofre de muita dor. E ele não pode morrer porque ele é um imortal. Bom, lá adiante, ele fica sabendo que tem um Deus que acabou oferecendo fogo para os humanos, e quando Zeus fica sabendo disso, fica extremamente bravo, faz esse Deus de prisioneiro, e aí ele vai lá e fala assim: deixa eu morrer no lugar desse Deus, isso muitos milênios depois. E aí Zeus acha aquilo nobre, liberta o seu prisioneiro e Quiron acaba passando aí o rito da morte como a transformação para toda aquela jornada vivida em função dessa dor inicial. Então, o que Quiron nos ensina, né, simbolicamente? Que é exatamente aquele teu ponto de dor que às vezes a gente chega ali com essa potência na família e a família não consegue identificar, as pessoas em volta não conseguem entender.
e aí você recebe críticas, rejeições, você recebe julgamentos, e aí o que que a gente faz? A gente abafa aquele potencial como se ele fosse proibido de ser usado, né? Só que é justamente quando a gente é provocada 1000 vezes, porque esse ponto de dor vai passar a vida inteira por nós, né? Quando a gente é provocada 1000 vezes, a gente tem duas opções: olhar para essa dor e tentar aprofundar para entender qual que é o convite, qual que é a potência que tem ali por detrás dessa dor, ou simplesmente ficar experimentando a dor, não saber o que fazer com ela e se perder mais ainda no caminho, né? Então, esse Quiron é o mesmo que tem no mapa astral e eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente, até porque o símbolo parece uma chavinha, Eu né? desenhei, eu vejo que você desenha nas suas lives, aí eu falei, eu vou desenhar o Kiron para Cintia, para o Ah, que pessoal do legal. Instagram dela, para eles verem Olha, como que ele é. Ele é um asteroide, tá? Sim, e ele fica entre Saturno e Urano, tá? Urano e Saturno, que são planetas também extremamente kármicos, tá? O que que seriam planetas extremamente kármicos? São planetas onde a gente precisa avaliar com mais delicadeza sobre eles, porque eles têm processos até de muito aprendizado, eles têm cargas de muito aprendizado nos processos desses planetas. E o Quiron, esse asteroide, ele fica no meio entre esses dois, tá? Na astrologia, e a minha astrologia ela é uma astrologia kármica. Então, o que significa uma astrologia kármica, se? Na astrologia kármica, o conceito da astrologia ele é um conceito de vidas também. Então a gente traz aprendizado de vidas, tá? Não apenas dessa. E a gente também traz o meu mapa também é um mapa sistêmico, ou seja, além de kármico, eu também entro na dor da família. Eu também consigo ver a dor daquela família. Então, o Quiron, ele vem estratégico em cada pessoa, e principalmente no mapa de crianças também, porque ele revela também uma dor da família. Então, se você, por exemplo, é uma mãe e você olha o Quiron do seu filho, por exemplo, você consegue sim identificar a dor que aquela família ancestralmente estava carregando dentro do processo. Então, o Quiron para a astrologia kármica, ela é uma ferida na alma, tá? Ferida na alma é as bagagens que a gente traz para essa vida agora, as dores, os pontos que a gente precisa transmutar nessa vida agora, que vem através dessa ferida. E aí que tá o pulo do gato do que você falou. A gente rejeita aquilo que nos causa dor. E geralmente o Quiron, ele vem como uma lição de vida. Ele muito como lição de vida. É aonde eu aprendo, aonde eu resgato a minha sabedoria, aonde eu pego a minha bagagem ancestral, kármica, sabedoria, conhecimento que ao longo dos anos eu transformei em ponto de dor e faço um resgate desse processo nessa vida. Então, nessa trajetória, né, que eu vivencio aqui. Então, o Quiron, ele vem como se fosse ele é muito engraçado, porque você falou que ele é um curador naquela vida. Então ele vem com o nosso mapa como um curador também. Um curador que pode ser por muitas vezes doloroso e difícil de querer enxergar, mas ele é assim. A gente tem 3 pontos muito fortes no mapa astral para olhar a missão de vida, propósito que a gente veio trabalhar aqui nessa vida. E o que não é um deles. E é um dos pontos mais fortes do nosso mapa, que registra algo que a gente veio desenvolver, o que a gente veio fazer e o que a gente veio liberar nessa vida. Então, ele é, assim, um signo muito intenso e muito complexo dentro da leitura. E pra gente, eu que faço limpezas dentro do mapa também é um ponto de liberação. É um ponto gigantesco de liberação e, assim, de linhas até ancestrais. Na hora que a gente acessa ele, tem aberto ali linhas ancestrais, dores e processos. Então, quando você estiver encontrando essa dor no seu mapa, quando você estiver desafiando esse Quiron, esse transformador que tem dentro de você, não olhe ele como uma ferida sua apenas, ou um processo de rejeição contra essa dor. Olhe como um processo de liberação, sabe? Um processo de resgate dentro da energia. Eu não sei se faz sentido na sua percepção, sim, mas assim, eu sinto que ele é um grande transformador mesmo. Ele é aquilo que a gente veio desenvolver nessa vida. Sabe, eu gosto de tirar ele um pouco é como se ele fosse um vilão quando a gente coloca ele dentro do mapa, né? E ele é o nosso norte. Ele é um dos nossos nortes na hora que a gente acessa o campo. Ele traz até paz no sentido de que
meu Deus, eu compreendo ele, eu entendo ele, agora eu sei que eu posso trabalhar e desenvolver isso, sabe? E isso pode virar minha voz. E isso pode virar o meu dom, isso pode virar algo a mais ali dentro do meu processo. Então, ele é muito bonito a leitura dele dentro de uma leitura de mapa. E também tem as leituras individuais dele dentro de cada signo, tá? Eu também trouxe, sim, um mapinha para fazer uma alusão dos Ah, que signos lindo! das casas. É uma selenita, então ele tem um poder de transmutação também muito forte da energia, né, de limpeza e de liberação. E esse daqui é um mapa astral, tá? Ele é um mapa astral que eu falo dos signos. Então, não tá na casas que são corretas e todos os processos, mas só para fazer uma alusão para as pessoas terem ideia do que é um mapa astral. E o Quiron, que é esse símbolo que está aqui, ele vai estar alocado dentro desse mapa. E a gente vai fazer uma interpretação a partir dele e ele vai estar sendo colocado dentro de cada casa aonde tem cada signo. Consegui passar a ideia? Então, vou te dar um exemplo. Esse símbolo que eu acabei de mostrar, se ele está posicionado em Áries, que é a primeira casa que a gente tem no nosso mapa astral, ele vai ter características e vai ter profundidade referente a esse signo. Então, cada casa que a gente vai entrar e a gente vai desvendar cada casa desse processo agora, cada lugar que a gente vai entrar aqui, ele vai ser uma ferida, aonde a gente vai ter que fazer o resgate e trabalhar nessa vida agora. Fez sentido, Ciro? Fez sim, até muito. A Ilma, né, Verdade com Açúcar, ela tá dizendo assim, é como se fosse a nossa correção de vida, a nossa missão. Eu acredito, Ilma, que sim. Por quê? Eu não vou chamar de correção, eu vou dizer algo que você traz. Por que que na mitologia, né, olhando para o simbolismo, por que que ele recebe uma flecha envenenada? Porque quando ele recebe esse veneno, e ele é um curador, então você imagina que ele é um médico que não pode se curar. Ele é um sábio que não consegue ele ali atuar em causa própria, ele não tem nada para retirar aquele veneno, né? Ali daquela região do corpo dele. Então ele, quer dizer, os curadores, né? Nós que somos terapeutas, a gente se identifica muito com isso, porque não significa que nós estamos dentro do processo de alguém que nos pede ajuda como um salvador. Muito pelo contrário, nós estamos como um colaborador que também temos as nossas feridas e as trocas acontecem a ponto da gente fazer uma cura, hoje, por exemplo, aqui uma cura coletiva. Por que uma cura coletiva? O que eu chamo de cura? A gente aciona a consciência sobre esses processos mais profundos. Então, imagina que se você chegasse na família e todo mundo dissesse assim: nossa, que lindo, olha, você tem esse potencial aqui, vamos usar. Se você não é testado, se você não é provocado, se esse potencial não é envenenado, você não tem como ter o contraste do outro lado, porque aqui é dual. Aqui a gente só entende o que é claro porque tem escuro, a gente só entende o feminino porque tem o masculino. Aqui é dual. Então, se a gente não tem uma provocação, e geralmente a gente aceita, né? Nós entendemos assim, eu e a Thaís, a gente parte de um sentimento e de uma crença, se é que eu posso dizer assim, que a gente escolhe, né? A antroposofia tem uma ideia assim também, que nós escolhemos os pais que vão nos dar exatamente os elementos que a gente vai precisar ser provocado para desempenhar nosso melhor, desempenhar nossa missão. Né? Então, olhando simbolicamente, esse o mito ele conta assim sobre os dramas humanos, né? Então é como entender que não é porque ele tinha uma questão, uma dor, que ele congelou perante a vida, muito pelo contrário, né? Ele foi mais atuante ainda. Então, a dor, ela é sempre um ponto de provocação e quando a gente entende isso, a gente consegue ir se aproximando da nossa essência, né, Thaís? Então, eu acredito que, assim, nenhuma dor é aleatória, nada passa por nós que não faça parte do que a gente precisa como provocação, né? Exatamente. E quando eu faço mapas entre mães, filhos e, por exemplo, às vezes eu atendo um filho, aí ele traz a mãe para fazer o mapa, aí ele traz o esposo, aí ele traz o pai. A gente percebe que está tudo interligado, que eles estão conectados ali através de uma via de dor para resgate
dentro dessa família sistêmica ou dentro dessa união sistêmica. Então, quando a gente entende que a dor que os nossos pais eles carregam, a gente é uma válvula para a gente, para desenvolvimento nosso, e a gente vem exatamente para vivenciar esses aspectos, em vez de a gente ficar congelado na dor, a gente ultrapassa essa dor, né? É claro que eu não estou aqui dizendo que é fácil, né? É um processo que você precisa ter muita autocompaixão, autoamor, resgate, né? Mas aqui é sim uma válvula. É sim uma forma de você pegar aquela dor, aquela raiz, em vez de te paralisar, aquilo virar o seu... É como se fosse o seu combustível, eu vou dizer assim. E eu estava estudando para fazer essa live também, e eu li a esfinge da mitologia grega, né? Quando você questiona ela, ela fala: me decifra ou te devoro, devoro-te. E a dor é isso, ou você decifra ela, acessa ela, investiga ela e faz a limpeza, a liberação, até por alto amor e autocompaixão e respeito por si mesmo, ou ela vai te devorar, né? E o devorar não é que, nossa, pobre de mim, que estou sendo devorado por essa dor, né? Que é o processo mais vitimista da situação, que também é uma dor, a gente vai acessar nessa camada. Mas é como se, quando você se autorresponsável por ela, você se torna autorresponsável por essa dor, você consegue transformar essa energia mais à frente. Então, a gente tem que tomar cuidado para a gente não paralisar no processo e sempre ir aprofundando cada vez mais em cada parte que tem ali e ir curando e resgatando e transformando esse processo em sabedoria. Exato. Lembrando aqui, né, gente, que são camadas, né? A gente não. Muitas vezes a gente fala assim, as pessoas me perguntam, nossa, então tá bom. Então, de repente, eu fiz lá meu mapa com a Thaís, agora eu entendi o ponto de dor, mas o que fazer com isso? Porque já olhei tanto para isso, já tentei me aproximar de tantas formas. E aí, gente, é o que eu costumo falar até nas terapias individuais, né? A evolução, ela é como uma escada caracol. Então, ela vai acontecer numa espiral. E cada vez que você subir um degrau, vai vir uma nova camada daquela mesma dor e vai dizer assim: então tá bom, você já resolveu a função anterior, vamos para o próximo estágio evolutivo, né? E vamos resolver agora nesse novo degrau. E tudo bem, gente, isso faz parte, porque às vezes a gente tem uma ilusão de que a cura é ser feliz para sempre, é não ter problema nunca mais, é não sentir as emoções. Ah, então eu entendi. Agora, então essa emoção ela não vai mais acontecer. Vai sim. Só que o que muda é como você lida com cada processo, como você escolhe se posicionar frente a esse processo. É a tua conversa com essa dor e é a perspectiva de se perguntar, né? O que você gostaria de me dizer? Né? Ali na hora, geralmente quando eu acesso até na Revolução Solar, né? Porque tem o mapa astral e tem a Revolução Solar, que é o mapa do ano. E no mapa do ano a gente consegue identificar o processo, em qual nível de processo de dor você está vivenciando com esse Quiron. Então, até onde você já percorreu esse processo. E aí a gente consegue perceber que tem desafios, né? Eu vou usar a palavra desafios, sim. Tem desafios para reforçar cada vez mais esse aprendizado. Então, vou dar um exemplo. Era muito difícil você se posicionar para com seu chefe esse ano. E aí, você conseguiu, você ultrapassou isso. Só que aí agora, você está numa liderança com várias pessoas. Você vai ter que estar ultrapassando o medo para todas essas pessoas que estão ali na sua equipe agora. Então, é como se fosse, você vai vivenciando degraus dessa dor ao longo da sua vida para reforçar e fortalecer isso dentro de você. Então, é muito bonito mesmo quando a gente vai vendo os degraus que a gente vai passar. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, Thaís, regredi. Eu saí daquele centro de dor. Eu falo, não, você não regrediu, você está passando por um outro processo de desafio dentro dessa dor para você entender, para lidar com ela de uma outra forma agora, do que era a forma que você estava lidando antes. Então é um trabalho. E geralmente ele não é perfeito, maravilhoso, seguindo uma linha reta. Ele volta e aí você vai um pouco mais atrás, volta novamente, porque a gente precisa entender que a gente é um mundo. E eu que faço a leitura do mapa, a gente é muito complexos, né? A gente tem emaranhados complexos. Então, passar por esses emaranhados, fazer essas liberações,
precisa sim de ter até uma paciência mesmo para a gente ir lidando com todos esses emaranhados e devolver a dor. Eu gosto de usar a palavra muito compaixão consigo, porque realmente é o que descreve o processo, a gente ter muita compaixão conosco dentro desse processo de Quiron, até porque o Quiron teve que conviver com a dor dele até sempre. Então ele tinha muito respeito por essa dor também, porque era como se fosse uma amiga dele que ajuda ele a passar por esse processo. Então ele aprendeu a viver, a conviver com essa energia também. Então é uma linda jornada que a gente tem que entender e não uma jornada que a gente tem que crucificar, desafiar ou até temer esse processo. É claro, né? Passa pelas nossas emoções, mas você colocou de forma, né, linda e pontual, porque esse processo não precisa ser nosso inimigo, né? Esse processo ele pode ser só um convite. E aí o que deixa isso mais tenso ou não é justamente a forma como a gente vai lidar, né? Porque quando a gente entende que tem algo ali a ser lapidado, então a gente tem uma vida. Nós não chegamos completos, né? E também acredito que não vamos embora 100% completos. A gente está em transformação constante e é justamente sobre isso, é sobre entender que é, quando a gente olha, quando a gente escolhe fazer esse movimento de olhar para a nossa dor original, é igual você voltar e fazer um caminho de o que, que eu coloquei em cima dessa dor, quantas coisas eu me identifiquei, mas que não correspondem à minha essência. Então é tudo uma jornada, é um trajeto de autoconhecimento, né? Então a gente vai ali passo a passo, né? Não tem nenhum passe de mágica, mas tem ferramentas que nos ajudam e nos amparam e fazem com que você entenda que essa potência que você vai encontrando, ao invés de sair oferecendo por aí, você pode oferecer primeiro para si, pode testar ela em você, porque muitas vezes o que você vai oferecer é como eu falo aqui. Cada vez que eu abro uma live, cada vez que eu estou no atendimento, cada vez que eu faço uma palestra, cada vez que eu, né, estou repassando um conhecimento que eu busquei por, né, acho que hoje já é uma conexão profunda que eu tenho, né, dessa busca de conhecimento. Então, o que que acontece comigo? Quando eu falo, o primeiro ouvido que escuta é o meu. Ou seja, eu também preciso, porque eu estou no processo das minhas curas, né? Então, claro, a gente está evoluindo, está cada um degrau diferente, mas a coisa é contagiosa, tudo é contagioso, né? Nosso inconsciente ele está entrelaçado. Então, aqui a gente percebe o quanto muitas vezes tem gente que fala com a gente no final da live, né, Thaís, e fala assim: Nossa, caí por acaso na sua live. E caramba, era o que eu precisava ouvir. Então eu falo que tem toda uma energia que você mesmo emana, que quando você abre para a cura começa a chegar para você por qualquer boca, por qualquer, né? Até numa fila da padaria, você escuta algo, você fala, meu Deus, eu estava precisando ouvir isso hoje. É engraçado porque quando você se abre para receber, quando você se abre para escutar, para desenvolver, para limpar, para liberar, parece que vai abrindo as formas e vão chegando as formas de cura. Eu vou usar o processo de cura num sentido terapêutico, vão abrindo e vão acessando. Então, se você está pronto, se você senta com a sua dor, se você olha para a sua dor, você pode saber que a partir disso você já não está mais sozinho. Porque a partir disso vão aparecer ferramentas, vão aparecer pessoas, vão aparecer oportunidades, vão aparecer processos para te auxiliar a sair dessa dor. Então, isso também é muito fantástico de como a gente não está desamparado dentro do nosso processo. E o mapa astral, ele também traz isso. Ele mostra exatamente como você vai se conectar com pessoas que vão te trazendo esse processo. Tanto a mão que afaga, tanto quanto aquele também, aquela pessoa que vai surgir na sua vida para te desafiar, para te cutucar, para trazer o trauma ali para o processo. Então, se você está aberto para receber essa cura e se abre, eu vou usar a palavra universo, e se abre para o universo para receber esse processo, você abre para si mesmo, né? Para os seus processos, você recebe sim. Você acaba aparecendo, tudo vai aparecendo para que você possa desenvolver. E isso também dá para perceber dentro do mapa, né? Dá para ver assim dentro do mapa que se você está aberto para se conectar com essas energias que estão disponíveis, você vai vivenciar esse processo de cura
de uma forma onde você pode receber também dentro dessa oportunidade. Então, tem sim, é bem incrível como isso acontece. E é bonito, né? A gente acompanha esses processos, a gente percebe o quanto, quando a pessoa ela para de resistir, ela para de lutar e querer empurrar essa dor para fora, o quanto ela percebe a própria potência, o quanto ela reconhece tudo que ela trouxe e como ela pode usar, porque eu acho que o grande desafio é descobrir como usar essa potência. Né, para além de olhar para a dor, porque tem dois momentos, né, de lutar com a dor, depois de descobrir que a dor é caminho e depois de aprender a lidar da melhor forma, extrair o melhor, né, dessa dor. Então, a gente vê os processos acontecendo e eu sou apaixonada, né, nós, né, a gente troca, eu e a Thaís, a gente compartilha processos, a gente compartilha atendidos, né? A gente compartilha informações dos atendidos, porque e tudo isso vai fazendo essa teia, né? E essa teia vai dando para gente uma condição de cada uma no seu, no seu conhecimento ampliar, né? Então a gente eu vejo assim, nós nos ajudamos, ajudamos o outro e aí esse outro também traz muitas peças que fazem parte das nossas curas e a gente vai lapidando essa dor e vai encontrando esse cristal. Né? Tem perguntas aqui, deixa eu dar uma olhadinha, Thais, porque eu vou pedir para você dar uma pincelada aí nos signos, né? E nas forças, como que ele atua em cada força. A Marcinha fez uma pergunta aqui, eu acho que eu já perdi aqui, ó. Como poder transformar a dor coletiva? Eita, Marcinha, que esse é um assunto assim para mais de metro, porque assim a gente não transforma a dor coletiva. A gente transforma dentro de nós. A gente busca inicialmente a nossa potência, o nosso conhecimento, a nossa compreensão da nossa essência. Aí a gente vai começar a fazer um movimento, mesmo que inconsciente, mesmo que você não conte nada para as pessoas, os grupos, principalmente a estrutura familiar, vai perceber que você está mudando, que você está agindo de forma diferente, que você desligou os pontos de conflito que mantinham algumas relações. Aí essas pessoas têm que encontrar outro caminho para se conectar a você. Aí no seu trabalho começa isso também, em outros lugares com os amigos. Aí você vai percebendo aqueles amigos que te ajudam a subir os degraus da consciência, outros que te empurram para baixo, você fala, não, peraí, eu tenho que peneirar aqui, ver quem que fica, quem que sai, e aí você vai fazendo o seu processo. Então, na verdade, não dá para a gente querer salvar o mundo, mas eu falo, se a gente conseguir trabalhar no nosso mundo interno, já é um grande passo para você deixar uma marca diferente, né? Para que outras pessoas também possam se inspirar com o teu caminho, com os teus passos, né, com aquilo que você elucidou e curou, né? Lembrando que cura é igual ao processo, aceitar o processo. Sempre que eu falo cura, eu faço as pessoas lembrarem do queijo curado, né? Que é o processo. Então, se o queijo ficou lá no processo alguns dias, ele fica um pouquinho mais durinho. Se ele fica mais tempo, ele fica mais concentrado, mais saboroso, né? Mais gostosinho. Então, quanto mais tempo esse processo acontece, quanto mais você se entrega para esse processo, maior é essa cura, maior você mais ampla, né, a tua compreensão de tudo que acontece no seu mundo interno e como você pode usar isso a seu favor e a favor do meio. Né? Aí tem um outro comentário aqui. Foi a Verdade com Açúcar dizendo, forte, estava falando sobre isso esses dias. E acho que tinha mais uma outra pergunta. E se perdoando durante o processo? É isso, foi um comentário, é verdade. A gente tem mesmo que ir se perdoando durante o caminho. Peixes Atenas diz que é incrível como as coisas vêm até a gente. E vem mesmo, né? Nossa, como esse processo é sensacional. Você está pensando em alguma coisa, de repente você abre ali. Esses dias eu querendo encontrar um livro, um volume que eu não lembrava onde que estava um parágrafo que eu queria, porque queria, e de repente eu mexendo nos meus livros e me cai um outro livro aberto no meu pé, era o quê? Exatamente o que eu estava procurando. Então, essas coisas elas são tão reais para mim que eu falo, é impossível que seja só para mim, ou será que só eu vejo? Acho que não, né? As pessoas sentem isso também. Você sente muito isso, né, Eu Thay? sinto muito isso, mas eu entendo que tem pessoas que também não estão muito abertas para perceber as nuances. Elas acreditam que mensagens, elas acreditam que ajuda, que auxílio, elas acreditam que vem de uma forma talvez muito. Precisa vir de uma forma talvez muito objetiva, uma coisa muito concreta. E às vezes elas perdem a oportunidade de enxergar
a sutileza e a nuance que tem. Então, muitas vezes as pessoas falam, estou presa na minha dor, ninguém me ajudou, não teve nada. E às vezes passou uma mensagem no Instagram, às vezes um amigo mandou um oi, sabe? Então, também tá ali na sutileza também, você perceber as entrelinhas, olhar a nuance e não se deixar perder totalmente dentro daquela dor e acreditar que o que vai te resgatar vai ser algo externo de uma forma grandiosa e às vezes é só você se abrir, igual você falou, né? Você se abrir para que você possa perceber que tem essa ajuda, que tem esse auxílio dentro da energia. Então, como a gente não consegue salvar o coletivo, o externo, eu vou usar a energia se a gente não olhar para si primeiro. Né? Se a gente não fizer esse resgate dentro de si primeiro. Então, o que adianta a gente tentar salvar uma mãe, por exemplo, muito querida, muito amorosa, da dor interna que tem dentro dela, se a gente está com a mesma dor correspondente, sofrendo, vai ficar duas pessoas reforçando essa dor ali dentro da aspecto. Agora, eu me retiro dessa dor, curo essa dor e faço essa liberação, eu consigo, talvez, não vou conseguir salvar, né, por conta de todos os processos do outro, mas eu consigo talvez trazer algum certo tipo de luz, ou um caminho, uma direção. Nossa, aquela pessoa fez isso, talvez eu possa fazer isso também. Então tem essa energia muito forte, sim. Perfeito. É exatamente sobre isso, né, Thaís? A gente não consegue salvar o mundo, mas a gente consegue elucidar nossos processos, deixar um exemplo para o outro, né? E tem uma frase que eu gosto muito e vou repetir aqui, Marcinha, que é assim: faz parte da cura o desejo de ser curado. Então, quando alguém não está enxergando algo que você vê há tempos, é até uma agressão você tentar abrir o olho do outro à força e mostrar para ele algo que ele não está disposto a ver. Exatamente. Né? E sobre compaixão, eu digo que isso envolve compaixão, porque às vezes você percebe que a pessoa não tem ainda essa condição de ouvir, que aquilo ainda não, sabe, não chegou, e é o tempo de cada um. Né? Por isso que aqui a gente cresce pelas diferenças e com os diferentes e com os relacionamentos, porque é isso, esse espelhamento dá também ao outro a possibilidade, inclusive, dele escolher se ele quer olhar para o processo dele, se ele quer entrar num processo de cura ou não. E muitas vezes o que convida a pessoa ao processo de cura são as dores. Ninguém chega no consultório vai fazer uma pastoral porque está feliz da vida e resolvido, né, Thaís? É engraçado porque o Quiron é exatamente isso. Se a gente não passa pelo. Se você livra uma pessoa de passar pelo Quiron dela, como é que ela veio desenvolver aqui na Terra então? Então, às vezes, o resgatar o outro não é resgatar o outro. Às vezes, você não está ajudando o processo dele em resgatar ele. Então, aqui a gente fala, na astrologia, principalmente kármica, é acolher a dor mesmo. É entender a dor como um grande combustível para a energia. E não como um inimigo mortal que veio somente trazer algum processo. Ou que talvez estamos até aqui para sofrer por esse processo. Não, esse processo ele entra para que a gente possa limpar algo e liberar também dentro dessa energia. E tendo essa visão a gente consegue trabalhar muito melhor e fica muito mais leve dentro desse processo. A Então, dor como professora, né? exatamente, a dor é uma professora, o Quiron é o nosso professor. Perfeito, Cíntia, maravilhoso, ele é o nosso professor aqui na Terra. Tá? E ele vem assim como um amigo. Quando você entende que ele é seu amigo e você começa a compreender ele como seu amigo, aí você começa a usar ele a seu favor. E aí ele vira uma potência imparável no seu mapa. Porque se você reconhece sua dor, você sabe os seus pontos de desenvolvimento, você sabe trabalhar com eles ao seu favor, você cresce, evolui, vou usar a palavra. Eu falo que esse é o ponto da virada. Esse é o ponto onde a gente aceita, para de resistir, porque eu entendo assim, todo sofrimento, o sofrimento ele geralmente é equivalente à resistência. Né? Então, quando a gente para de resistir e aceita olhar para aquela dor, aceita entender a proposta desse professor, né? Dessa missão que vem junto com essa dor, e quando eu uso a palavra missão, é no sentido de uma missão individual, olhar para dentro. Né? Depois, se você for transformar isso em algo externo, porque se a gente perceber, né, Thaís, eu falo até dentro da terapia sistêmica e da constelação, que, por exemplo, a gente sempre vai usar, muitas vezes de forma até inconsciente, essa dor para buscar curas. Por exemplo, o profissional.
né? Uma pessoa que teve muitos problemas financeiros, o que que ela acaba fazendo? Ela pode querer trabalhar com finanças. Ela pode ir lá ser uma contadora de uma empresa, pode trabalhar com investimento, pode trabalhar com educação financeira. Por quê? Porque esse foi o ponto de dor e ela entende que assim, eu busquei e agora eu preciso contar isso para as pessoas. É Eu estudei possível. muito sobre isso, eu fiquei, tornei expert para curar esse processo e agora eu vou conseguir dividir isso ao mundo. Isso. Maravilhoso, é exatamente isso. O Quirón atua no mapa dessa forma. Né? E para simplificar até, porque às vezes as pessoas ficam muito no abstrato que a gente está falando, né? E geralmente assim, a gente diz que a família faz também essa provocação e a pessoa geralmente encontra esse ponto de dor porque aquele pontinho foi provocado, provocado, provocado e lá na frente ele vai expandir, né? Então eu dei o exemplo da parte financeira, mas tantos outros, né? Às vezes aquela criança ali que ficou observando um doente na família, né? Se apaixonou por medicina e foi estudar medicina, né? Esses dias eu conversei com um médico que ele foi para psiquiatria porque a mãe foi depressiva a vida toda. E ele queria entender esse processo. Como que ninguém conseguiu ajudar minha mãe? Eu vou me formar para ajudá-la. Olha que bonito, né? Então, aquilo que foi um ponto de dor, que ele podia ter falado assim: poxa, mas minha mãe foi depressiva, eu não tive atenção, fui rejeitada, etc, etc. Ele transformou essa dor em um ponto de cura, e não só para ele, para muitos, né? Então é sobre isso, é sobre deixar que essa dor nos guie ou nos ensine, né? E claro, como a Thaís colocou muito bem, claro que vai ter desconforto, claro que vai ter outro tipo de movimentação, outros processos pelo caminho, mas falo por mim e talvez pela Thaís, vale a pena, né? Vale muito a pena. Vale muito a pena. Eu vou dizer que vale muito a pena porque o meu Quirón, para você ter uma ideia, assim, o meu Quirón ele é no que eu estou fazendo aqui agora. Ele é em passar o que eu conheço para outras pessoas, em ter essa segurança para passar o que eu conheço para outras pessoas. Então hoje eu trabalhei através do meu Quirón para estar aqui dividindo com vocês numa live esse processo. Trabalha muito com a minha autoestima para eu estar aqui me sentindo confiante, bem, e dividindo o meu conhecimento, estando com várias pessoas comentando, várias pessoas assistindo. Então, é muito bonito quando a gente transforma esse ponto, porque você vai trabalhar, você vai internamente limpar, liberar, você vai cavar, você vai liberar para que você fale assim: agora eu consigo trazer essa energia para mim, tá aqui, sabe? Tá aqui falando, e tá aqui desenvolvendo, e tá aqui dividindo. Então, sim, o Quirón, ele vem mesmo é como se fosse um puxão da vida mesmo na Terra para que você possa liberar. E muitas pessoas param no meio do processo. Então, o que eu venho convidar também é continuar. É continuar cavando essa dor, é continuar limpando, é continuar liberando, é continuar investigando a si mesmo, acessando camadas, limpando, aí libera, limpa, porque cada vez mais você vai se fortalecendo e cada vez mais você pode ter certeza que não vai ser igual foi da primeira vez. Então, cada vez Perfeito. você está mais completa, inteira de si dentro dessa energia. Então, é muito revigorante também É esse processo. lindo, né? Aproveitando que você falou do seu, dá uma pinceladinha no meu para as pessoas saberem, e daí, se der tempo, você entra na força de cada um rapidamente. Fala, conta pra gente, Thaís. O seu, se você tem Quiron em touro, né? Então aqui você possivelmente a sua ferida era querer segurança desde muito nova. Você se sentia muito insegura em alguns processos, então você teve que fortalecer para se trazer segurança durante muito tempo. Então você teve que lidar, ou tem até hoje de lidar, com algumas camadas de proteção mesmo, de trazer segurança, estabilidade, de você trazer isso para você e às vezes até não permitir que o redor, assim, você estar vulnerável sempre para o externo, né? Porque você desde muito nova teve que aprender a trazer essa força para você. Então, é um Quirón desafiador, mas também é um Quirón que traz muita sabedoria interna de que eu consigo construir a minha própria raiz, a minha própria ponte, e eu consigo ser raiz e ponte de uma forma equilibrada para as outras pessoas também, sabe? Então esse Quirón seu, ele é uma força muito poderosa. Eu só vou fazer uma alusão porque o Quirón, ele depende também da casa aonde ele está dentro do mapa astral. Então, aqui eu vou falar só dos signos, tá? Sim, mas a casa onde ele está, o posicionamento onde ele está, a influência dos planetas daquela casa onde ele está, também
também influencia essa interpretação do mapa. Então, eu recomendo, Thaís, tenham curiosidade, tenham interesse, procure seu mapa, faça seu mapa gratuitamente e veja onde tem esse símbolo na casa, no cristal. Thaís, não quero fazer isso olhando no mapa, quero uma consulta. Então, também faça uma consulta e acesse, porque realmente é muito válido ter esse tipo de informação para a nossa vida, tá? A gente fica mais fácil também caminhar sabendo desses pontos que a gente precisa desenvolver, tá? Então, eu vou falar no geral dos signos aqui dentro, mas eu trouxe um mapa para vocês terem ideia das casas que eu estou falando. Olha, cada parte aqui é uma casinha e tem os trânsitos e tem os planetas dentro de cada casa. Aqui, como a gente vai falar do signo, eu trouxe apenas os signos de cada um, tá bom? O Quiron em Áries, que é o nosso primeiro signo. Qual que é a dor desse Quiron? É a dor talvez da impulsividade, da imprudência, da ansiedade, às vezes até do medo de não dar conta, de não ser o suficiente ali, da estagnação, da paralisia também, porque é dual, né? A gente lembra. Então, da falta de coragem, daquele medo que te paralisa. Você tem tanta energia que dá ansiedade, sabe? Que passa por fora da gente. O não se reconhecer um líder dentro dos seus processos, ou reconhecer que você tem essas duas dualidades, ou reconhecer que você está muito lá na frente sozinho, sabe? De que você pensa diferente das outras pessoas, que você tem uma ideia diferente, que você está muito mais à frente, e aí fica ali sozinho, porque não consegue compreender os estados do outro. Então, o Quiron em Áries, ele traz uma ferida muito grande no poder de liderança, na determinação, na coragem, na resiliência, tá? Porque tem aquela primeira energia inicial, bom, vou destruir o mundo, mas talvez não consiga sustentar durante muito tempo essa energia. Então o Áries traz essa ferida na alma, né? Referente também, quem tem Quiron nessa casa pode ter passado por abusos físicos também, como processos agressivos, raivas, tem processos com ansiedade, o corpo rejeitando alguns aspectos, então também tem esses desafios referente ao combate, né? Guerra. Não sei da guerra, então vou lutar contra tudo, contra todos, contra o meu corpo, contra a vida. Também tem esse aspecto para quem tem Quiron em Áries. Para quem tem Quiron em Touro, que a gente falou que é a Cíntia, tem processos com estabilidade. Tem processos com segurança e estabilidade, aonde é a minha raiz, aonde eu coloco minha raiz. Tem também processos, por exemplo, assim, as crenças dos meus pais, por exemplo, eu preciso honrar eles, ser fiéis a ele, mas eu sou diferente das crenças do meu pai, da minha mãe, onde eu crio então a minha raiz dentro desse processo. Então aqui, esse Quiron, ele é um Quiron que ele traz como se você tivesse que saber onde é a minha raiz. O que é a minha raiz? Aonde é a minha sustentação? O que é a minha estabilidade? Aonde é a minha segurança? O que é a minha segurança? Então tem esse processo, mas tem a dualidade também do se sentir desprotegido, do se sentir inseguro, do se sentir só ali também dentro da energia, né? Então aqui mostra e revela alguns desafios também na aparência, tá, Si? Essa daí fala sobre pertencimento também? Desafios de se sentir, porque você falou de raiz, eu imaginei segurança na família, estrutura, pertencimento, também passa por aí? Também passa por aí, mas é um pertencimento num sentido, se eu não pertencer a esses processos, eu vou estar insegura e sozinha e perdida, sabe? É nesse sentido. Então eu crio um escudo de proteção, eu crio a minha própria proteção, eu crio o meu próprio processo para estar ali protegida, sabe? Então Perfeito. fala nesse sentido. E também fala de aparência física. Fala de baixa autoestima, insegurança, também pode ser por essa camada aqui também. E também tem um pouquinho do apego. Tem que tomar cuidado, porque quem tem Quiron em Touro tem questões com apego também, tá? Mais uma vez, gente, depende da casa onde tá alojada, tá? É só Então, uma pincelada, né, Thaís? Se a pessoa quiser aprofundar, ela pode até te procurar e fazer isso de forma mais profunda, até porque a gente nem tem muito tempo para expandir tanto, né? não é todo mundo que tem Quiron, por exemplo, que vai ter problemas de autoestima. Depende do lugar da casa que ele vai estar ali, mas são tendências desse signo, tá? Tendência de ter dor de cabeça também, de ter muita dor de cabeça, pressão, costas sobrecarregada, costas pesada, tem essa tendência também. A pessoa de câncer honro a minha família e quero salvar a minha família.
é a criança de ouro, né? A pessoa que se volta para a família e fala: amo a minha mãe, quero salvar a minha mãe, quem sou eu e quem é a minha mãe aqui na Terra, sabe? Tem muita devoção para com o outro, tem um complexo de boazinha, de salvar, de resgatar, de querer ser amada, de duvidar de si, né? Uma baixa autoestima também. Duvida tanto de si que acaba se enxergando através do que faz pelo outro, do que salva o outro, do que o outro ama ela, do que o outro sente por ela. Tem não é empatia, mas tem uma correspondência com a dor do outro. Pulei os Gêmeos, eu vou falar sobre ele aqui em cima, porque eu tô vendo pelo celular. Mas ele tem esse certo tipo de... Não é empatia. Eu não vou colocar a palavra empatia, porque ele não sente a dor do outro. Ele tem correspondência com a dor do outro. Entende a É diferença? quase como uma dependência daquela dor para ele poder manifestar algo pela pessoa e ser visto? Exatamente. Tá. Basicamente isso. Mas aqui é para ele se sentir amado, ele precisa estar ali dentro da dor do outro, vivendo com o outro. Então tem sim, é uma dependência, é uma ferida na alma, é uma coisa como se eu sou a extensão da dor do outro. Sabe, eu sou a extensão do outro ali. Nossa. Tem muita dificuldade de se ver separado desse processo. Depende da casa também, da intensidade da casa também. Numa casa 4, quem tiver tem que tomar muito cuidado com isso que eu tô falando. Pessoal de Gêmeos é a comunicação. É a comunicação, é a forma como você se comunica. Então, pessoas que têm Quirón em Gêmeos, e eu atendo uma pessoa muito querida que tem Quirón em Gêmeos, a mente dela não para de falar um minuto. Na hora que eu acesso o campo dela, fala, não para de falar. Ou seja, não consegue, o que a mente está dizendo, ela não consegue passar, porque é muita De tão informação. rápido que é. Uau. Rápido, mas aqui não é um rápido de inteligência, É é um rápido rápido bagunçado, né? As linhas cruzadas. isso. E uma Tá. pessoa que tem burnout, por exemplo. Então, tem tendência a se sobrecarregar com tanta comunicação, com tanto movimento externo, mas não consegue dividir, tá preso dentro de você mesmo. É como se fosse se sentisse até silenciado. Muitas pessoas que têm esse Quirón eu vejo com a boca fechada mesmo. Que tá fechado, mas dentro é uma bagunça interna que não consegue dividir. Uau. É como se estivesse gritando internamente. Tem gente se identificando aí, ó. Tem que tomar cuidado com esses gêmeos, tem que tomar cuidado com esse Quirón em Gêmeos por conta do... como é que eu posso explicar? Por conta de processos emocionais mesmo, processos mentais mesmo. Então tem que tomar atenção maior, porque vem aquelas coisinhas que, sabe, autossabotagem, aquelas vozinhas na cabeça, aquelas paranoias, não sabe o que é intuição, o que é verdade, tem que tomar cuidado aqui. Geralmente quem tem câncer e ele é estressado, possivelmente ele pode estar honrando processos aí familiares, tá? Raiva que vem de família, né? Pode ser sim. Tem que olhar, investigar direitinho onde que é. Então esses Gêmeos aqui, ele fala muito da comunicação. Vamos falar agora de Leão, que é onde eu tenho o meu Quirón, né? Leão, ele fala muito de autoestima. Ele fala de você sustentar a sua verdade e conseguir passar isso para o outro tendo confiança em si. Então, é um processo de muita confiança. Você precisa ir desenvolvendo a sua confiança em você mesma, dentro desse Quirón, para que você consiga dividir quem você é, a sua essência, a sua verdade interna para com o outro de uma forma livre. Geralmente, quem tem Quirón em Leão sofreu abusos, humilhações e processos desde muito jovem. Então, acaba desenvolvendo uma baixa autoestima, um medo de ser você mesmo, acaba desenvolvendo algumas características. Eu falo que depende, mais uma vez, de cada posicionamento, mas acaba desenvolvendo algumas características que se sente com vergonha, medo do vexame, medo da humilhação. Então é aquela pessoa que tem potencial, quer brilhar, quer dividir. Às vezes tem até um brilho pessoal que brilha de alguma forma, mas tem medo, recoa, sabe? Tem geralmente pessoas têm um pouco de complexo de inferioridade. Sim, eu não sei, eu sentia alguém falando isso, pode ter complexo de inferioridade, sempre se sentindo menor do que as outras pessoas, do que a situação. Será que eu fiz bem? Será que tá bem? Será que eu sou boa? Será que deu certo? Sabe? Tem esse tipo. E também pode ir pro ego de autoafirmação. Pode também ser uma pessoa que não escuta ninguém, que é só o que ela acredita, que eu sou
rei do mundo. A gente conhece muitas pessoas que têm esse processo. Eu sou o rei do mundo, mas lá dentro tá se sentindo sozinho, invalidado, e também tem o mesmo sentimento de inferioridade, só que ele coloca essa camada aí também. E agora a gente vai para a Virgem, que é o servir. É aquela pessoa que está o tempo todo servindo o outro. É aquela pessoa que está o tempo todo ocupada, que está o tempo todo limpando. Se você vai ver, a pessoa não para um minuto, está limpando, está num churrasco, está limpando no churrasco, ou está ajudando alguém no churrasco, ou está sobrecarregada com processos do filho, aí não deixa o filho, aí não deixa o pai cuidar do filho, porque está ali cuidando do filho. Então, a pessoa que tem Quiron em Virgem, geralmente é perfeccionismo, autocobrança, não se dá paz, sossego, não consegue entender que ela pode descansar, que ela pode ser imperfeita, que ela pode ter erros, que ela pode ter defeitos, que ela não é a pessoa que faz tudo por todo mundo o tempo todo, sabe? A executora ali. E Virgem é um signo muito para a comunidade, para o servir, para o doar. Então, ele é um executor. Então, ele tem muita dificuldade de acessar seus sentimentos também. Então, quem tem Quiron nesse Virgem tem muita dificuldade de ter empatia consigo, de ter auto-amor consigo, de se conectar com essa energia. Então, realmente é um Quiron assim que tem muita sabedoria, tem muito para entregar, tem mesmo, e de vidas passadas até. Só que tem tanta castração e autocastração dentro desse processo que acaba se negando, né? Acaba se cobrando muito para viver essa sabedoria que tem, sabe? Então, Desculpa, pelo que eu tô entendendo, parece que o Quirón, ele tá relacionado, então, por exemplo, dentro de uma casa, aquela potência daquela energia, então o Quirón, ele aparece na sombra, né? Então, por exemplo, né? Então, se ele tá em Áries, a potência liderança, então a pessoa vai ter questões de medo de liderar e tudo mais. Tá, perfeito. exatamente. Então, por exemplo, o ego da parte do leão, por exemplo, a pessoa que não tem bem desenvolvido e trabalhado essa dor, ela vai estar muito sensível a tudo. Tudo vai machucar ela, tudo vai incomodar ela. Agora, se ela fortalece, ela traz luz para esse aspecto, ela já é segura de si, confiante e já traz essa entrega para o mundo. Perfeito. Então, é isso. E o Quiron, ele é realmente o trabalho que a gente vem desenvolvendo nessa vida no mapa astral. Então, isso é como se eu estivesse lendo o que você veio construir ao longo da sua vida. Então, vão existir situações, circunstâncias, processos que vão te levar a sempre entrar nessa ferida, entende? Para sempre fortalecendo essa energia. Maravilhoso. É maravilhoso, assim, mas é doloroso, tá? É um processo assim Não, a de... compreensão é linda, né? Principalmente quando a gente se permite olhar onde isso está relacionado com o nosso processo, porque é como a gente falou, é um guia, é um professor. Então, se a gente evita olhar, a gente fica patinando muito tempo, né? Dentro daquela dor. Então, a escolha é nossa, né? A questão é essa. E, obviamente, para cada um, como ser individual, vai funcionar e vai ter um sentimento, uma interpretação e uma manifestação diferente, né, Thaís? Desculpa, continua aí. Porque o gatilho pode vir de pessoas diferentes. Então, por exemplo, às vezes, Sim, se Quirón estiver perto de uma casa onde tem a força da mãe, nessa casa, esse gatilho vai vir da mãe. Então, ele vai trazer, talvez, desde o útero, da gestação da mãe, esse gatilho que vai vir dentro da energia. Então, é individual. Isso que eu tô falando pode acontecer individualmente para cada pessoa, porque pode vir gerado esse trauma ou essa dor, essa ferida, vindo através de várias formas diferentes. De várias perfeito. pessoas se manifestando na vida. E a gente pode ficar reproduzindo pessoas diferentes também. Então, eu resolvo essa questão com a minha mãe, mas lá na frente eu encontro um terceiro que tem o mesmo processo e eu vou ter que ir ali falar, não, já passei por esse aprendizado, bora pra frente. Agora a gente vai falar de Libra, que é o poder das decisões. Geralmente, quem tem Quiron nessa casa tem muita dificuldade de assumir algum posicionamento e alguma decisão. É aquele tipo de pessoa passiva, tem uma passividade muito grande. Então, você pergunta pra ela o que ela quer comer, pra ela tá tudo bom. Porque ela quer, o libriano, ele tem a tendência de resolver muitos problemas que tal. Então, quem tem essa dor, essa ferida, ela não quer se indispor, ela não quer colocar problema, ela quer deixar o ambiente mais tranquilo, ela quer suavizar todos os processos. Então, tem muita dificuldade de posicionar sua energia. Aqui eu vou falar de decisões, né? Mas aqui, na hora que eu falo isso, é posicionar sua energia. É posicionar o que eu quero, quem eu sou, a minha verdade, os meus processos.
Então, aqui tem muita dificuldade de posicionar a sua energia nos seus relacionamentos, no coletivo, se relacionar com o outro, sabendo quem se é e dizendo ao outro quem se é, entende? É muito esse tom. Geralmente, quem tem esse posicionamento também tem conflitos com a mediunidade. Então, tem que tomar um pouco de cuidado, porque tem tendência aqui a negar e questionar alguns processos que tem consigo mesmo, escutar a sua própria voz, né? O seu eu interno, né? Escuta tanto o externo, tá tão preocupado com o externo, tá tão sendo juiz da moralidade do outro e de todos os processos que acaba esquecendo o de si mesmo. Dá pra ser. Muitas vezes também, gente, de pessoas que são librianas, tem tendência as pessoas falam, mas você falou isso comigo e a outra pessoa, mas você falou isso comigo. Então, tem esse tipo de processo também. A gente nunca sabe que aquela pessoa tá querendo apaziguar ou se é ela mesma dentro daquela energia. Mais uma vez, de uma forma bem... geralmente, quem tem esse posicionamento também tem posicionamento de liderança, tá? É uma pessoa que tem altamente... uma visão para o futuro, para liderar, as pessoas querem escutar, as pessoas gostam de estar na presença, mas fica o tempo todo pesando, né, no balança, pesando duas medidas e fica ali sempre mostrando, tentando agradar, tentando caber ali, né? Então, não assume esse poder, mas tem sim. Quem tem, esse é o Quiron, um dos Quirons mais complicados que existe, que é o Quiron em Escorpião. Quem tem Quiron em Escorpião, Cíntia, tem uma ferida na alma muito profunda e muito kármica, tá? Então tem que lidar um pouco com uma profundidade um pouco maior do que os outros Quirons, tá? Tem que lidar com a sombra. Geralmente é um mar revolto. Tem muito medo, ansiedade, pavor, tem muitos sentimentos ocultos dentro. Geralmente são pessoas que passam, sim, por traumas sexuais, traumas mais profundos, traumas de transformações, de renascimento. Pode ter que lidar com algum aspecto mais doloroso de morte, de luto, de falta. Então é um Quiron mais sensível. Mas a pessoa que passa por isso depois de todo esse processo e traz luz para isso, é uma pessoa que consegue entender muito a dualidade da vida. Consegue entender luz e sombra, consegue entender que toda morte que acontece é uma vida que nasce do outro lado. Então tem um poder de renascimento muito forte dentro de si. Mas precisa estar entendendo o tempo todo, trabalhando o tempo todo com esse renascimento. Tem que estar ancorado o tempo todo nesse renascimento. Escorpião é um signo que convida a gente a colocar a luz na sombra, a olhar a sombra como um ponto de luz mesmo. Então, a pessoa que tem esse Quiron, ela é convidada a se nadar, e desde muito nova, tá? A nadar aí num mar um pouco mais revolto, até externamente falando, para ela conseguir compreender que isso também é luz, tá? Tem esse processo. A pessoa que tem Sagitário é o filósofo incompreendido. Quem eu sou, aonde estou, o que a vida quer de mim, é o eterno buscador, sabe? É aquela pessoa que você acessa a energia dela, onde eu estou, tem muito sentimento de estar se sentindo perdido, de estar se sentindo que precisa estar sempre buscando algo, que precisa estar sempre num lugar novo, numa direção nova. Geralmente é aquele tipo de pessoa que você conversa com ela está desorientada, porque ela não sabe quem eu sou, o que eu tô fazendo, para onde que eu vou, o que eu sou dentro dessa energia. Aí aquela pessoa que, por exemplo, eu fiz um curso porque meu pai me pediu para fazer esse curso, porque não sabe que curso quer, onde quer, o que quer fazer. Então, é o eterno buscador da vida. Quem tem esse Quiron é muito positivo porque busca. Então, vou te dizer, é um Quiron muito bom, porque geralmente é aquela pessoa que sabe do hinduísmo ao catolicismo, sabe? Aquele tipo de pessoa que conhece todas as religiões, sabe tudo, mas não se fixa em nada, não traz nada para si, sabe? Não consegue entender quem eu sou dentro dessas crenças ou desses processos, está perdido no meio desses processos. Então, a missão desse Quiron é se encontrar. É de profundidade, né? É de profundidade, mas aqui ele pode até ser raso. Pode ser aquela pessoa Não, eu digo, esse Quiron, ele pede profundidade. O pedido dele é esse. Desculpa. Ele Imagina. pede profundidade. Ele pede para uma pessoa se aprofundar em si, em vez de ficar perdida no tiroteio ali. E pode ser também uma capa de proteção para não entrar, tá? Pode ser, eu quero conhecer tudo, eu quero ver tudo, eu quero visualizar tudo, eu quero estar vivendo a todo o processo, mas
eu mesmo, comigo mesma, não me encaixo ali dentro. Então, pode falar sobre isso. Pessoas muito inteligentes, mas confusas, tá? Quem tem Capricórnio, aí já são pessoas sobrecarregadas. A palavra de Capricórnio, quem tem esse Quiron, é sobrecarga. E geralmente são pessoas que não se sentem merecedoras. Vou explicar por quê. Preciso trabalhar muito, fazer muito mais do que as outras pessoas estão fazendo para eu me sentir reconhecida dentro dessa energia. Preciso me sobrecarregar, preciso ser a pessoa que mais trabalha, que mais faz, que mais executa. Geralmente, quem tem esse posicionamento em Capricórnio tem que ser o mais inteligente, tem que ser o mais esperto, mas ele não se sente assim. Entende a diferença? Sim. Então, aqui é uma ferida, como eu posso dizer? É uma ferida no merecimento dele, é uma ferida no que eu mostro para as pessoas uma coisa, mas dentro de mim eu não me sinto dessa forma. Então, eu preciso me manter mostrando essa camada, né? Esse processo. Ou então, eu sou responsável por tudo e por todo mundo para que eu não possa mostrar que eu estou dentro de mim me sentindo frágil. Não, a minha fragilidade está em mim. Então, Capricórnio tem muita sabedoria. Geralmente são pessoas que tem muita sabedoria interna quem tem esse Quiron e precisa resgatar isso através do olhar para as suas próprias dores. Tem dificuldade para quem tem Quiron em Capricórnio olhar para a própria dor. Ele olha mais para a dor do outro, ele quer corrigir o processo do outro, ele quer ser responsável ali pelos processos, que ser o grande pai, né, Tem uma rigidez envolvida, né? Perdão? Tem uma rigidez envolvida, né? Rigidez. É bem parecido com o virginiano. Mas aqui a rigidez é no sentido que se eu não estiver nesse lugar da razão, eu não estou em lugar nenhum. Entendi. Porque eu vou pensar minha vulnerabilidade. Entende? As crianças reprimidas estão nessa casa, tá? Muita criança reprimida nessa casa. Não posso errar, não posso falhar, não posso ser vulnerável. Tem muita criança nesse Quiron, assim. Eu já liberei muita criança dentro dessa energia. Vidas passadas também, tá? Quem tem esse Quiron pode ter certeza que tá aí em processos muito kármicos. Muito, muito kármicos e dolorosos também. Aqui pode ter resgate de vidas passadas, de conhecimento e sabedorias de vidas passadas. Quem tem Quiron em Aquário? Eu adoro esse Quiron porque ele é um pouco engraçado, porque ele é o Quiron do pertencimento. Eu tô sozinho aqui no mundo, eu penso diferente de todo mundo, estou só, ninguém pensa igual a mim, eu sou o revolucionário, eu sou o do contra, eu sou a pessoa que pensa diferente, eu sou a pessoa que não me sinto conectada a ninguém, então eu quero que as coisas mudem, eu vou lutar para que as coisas sejam diferentes, eu vou confrontar minha família, eu vou confrontar. Então aqui é da questão de ser o ato revolucionário em vida, só que de uma forma dolorosa. Então, é como se se sentisse sozinho no mundo. É como se fosse um sentimento de solidão de pensamento, sabe-se? É como se fosse assim, só eu penso desse jeito, só eu sei dessa forma, só eu quero isso, só eu tenho essa vontade. Então, aqui, você perguntou antes do sentimento de solidão ariano, e se encaixa muito bem pro aquariano. Aqui na hora que eu acesso a energia. Porque muitas pessoas falam até que ele é muito frio, né? Que o aquariano ele é mais frio, ele é mais rígido. Mas isso vem porque ele pensa e ele sente, ele coloca a intensidade dele de uma maneira muito diferente das outras pessoas. Então, tem esse processo. É como se ele não quisesse pertencer. Não é verdade? Caverna, né? É como o desafio de sair da caverna, né? De entender que isso é uma potência, ele pode expressar isso no mundo e pode encontrar raízes, né, dentro disso. E entender que ele pode mudar o mundo de uma forma amorosa. Sugerir, né? Ele pode sugerir. Quando eu uso mudar o mundo, no sentido, não é mudar o mundo de verdade, mas Sim. ele pode começar a criar processos para desafiar isso que ele gosta tanto de desafiar, sabe? Então, ele pode começar a usar isso a seu favor. Então, muitas pessoas, vou dar um exemplo de pessoas que têm esse Quiron e que são aquarianas também, são pessoas que estão em ONGs. Sim, são muitas pessoas que trabalham em ONGs. Tem esse tipo de posicionamento, porque é aquele tipo de pessoa que quer desafiar alguma coisa, né? Que quer colocar, então usa essa potência e vai pra luz. Sabe que não vai conseguir mudar tudo, mas já é aquela formiguinha ali. Geralmente também quem tem esse posicionamento pode também ir pro 80.
pode ser aquela pessoa também que bate o pé, é isso que eu acredito, é isso que eu quero, e acabou. E ninguém vai me tirar daqui. Então, tem líderes religiosos também dentro desse posicionamento, tá? E o peixes, que é o signo da conexão com o todo, né? Pelo menos na astrologia kármica, é a conexão com o todo. Então, esse signo, ele quer... É como se ele quisesse, na hora que eu acesso a energia, é como se ele quisesse se conectar com todo mundo, com tudo, com todos os processos, com todas as pessoas do mundo. Ele quer ser amigo de todo mundo, ele se dissolve no meio do todo mundo. Então, ele é como se ele quisesse sacrificar ele mesmo, sacrificar os processos dele pelo todo, né? Muito romântico, muito lindo esse processo, mas muitas vezes ele se coloca como vítima, o vulnerável, o escapista. Então, às vezes a pessoa nem pediu para ele fazer isso. E ele se sacrificou pelo coletivo, pelo todo, e a pessoa fica assim, mas o que está acontecendo? Eu não pedi isso, sabe? E aí ele já é o vítima, o injustiçado. Então, a missão do pisciano de que tem esse Quiron é entender até onde ele se coloca, ele coloca a energia dele pro outro, tá? É entender até onde ele sacrifica os processos dele pelo outro e até onde o outro quer isso. Então, é ele saber entender esses processos e lidar também com a fé cega. Geralmente, quem tem Quiron em um signo de peixes pode ser sim aquele tipo de pessoa que é muito fanática, religiosa, tá? Pode, tanto ou fanática ou também totalmente descrente. Então tem que alinhar esse Quiron, porque aqui tem questões de fé, na onde coloca a fé, os processos de fé. Eu senti aqui mexendo também, então tem todo esse trabalho de liberação. E são pessoas que podem também ter que lidar com a mediunidade. Tá? Tem que lidar, tem processos aí da mediunidade, criança ferida, rejeição de dons, tem esse processo para ligar dentro da energia. Geralmente são aquelas pessoas que as pessoas falam, você é louca, isso que você está fazendo não é real, e para ela é. Então tem que também entender quem é, os dons dela, a mediunidade, os processos dentro do mundo e não sacrificar eles para caber dentro desses processos. Então, quem tem esse Quiron, ele trabalha muito com esse sacrifício da vida pelo outro, sabe? Ela tem que trabalhar nesse Quiron coletivamente também. Então, quem é ela no meio? Quem é essa energia dela? Até onde essa energia dela no meio que ela tá? Como ela se enxerga? Então, ela tem que enxergar ela mesma, trazer essa validação para ela mesma, para ela entender que ela não é o olhar do outro sobre ela e todas essas questões dentro desses aspectos. Mas só mais uma vez, sim, muito superficialmente, tá, minha querida? Aqui, se a gente for entrar principalmente no mapa kármico, aí vai chão, viu? E vai vidas profundo, né? vai famílias sistêmicas, bem profundo. Super te agradeço, Thaís. A gente passou super da hora aqui. Eu tava preocupada se o Insta ia derrubar a gente ou não, mas que bom que ficou aqui. Para quem perguntou, vai ficar gravado assim. Acho que é muito assunto, né? Mas, como a Thaís falou, é só uma pincelada dentro das possibilidades da gente entender quem tem que ir em que casa. E conforme ela foi falando, com certeza vocês, assim como eu, se identificaram com quase todos. Por quê? Porque as nossas feridas, elas se encontram muitas vezes, né? A gente carrega um pouquinho de cada signo, de cada energia, de cada planeta. E sim, a gente vai sentir muitas vezes uma dor que é nossa, uma dor que é ancestral, uma dor que é do coletivo, cada um tem um grau de sensibilidade. Então, assim, somos indivíduos únicos, né? Não dá pra gente entender isso de uma forma rasa. É um conhecimento profundo e busque essa profundidade em você. Esse é o convite que a gente faz. Para quem quiser encontrar a Thaís, deixa onde que as pessoas te encontram, tá? Aqui em cima tem, eu acho que o teu Insta, né? Isso, pode me encontrar no Insta. E se tiver mais curiosidade de saber sobre o seu mapa, sobre a leitura da sua alma, pode me chamar que eu vou estar aqui disponível para a gente fazer essa leitura mais complexa, mais intensa e mais interna. E eu recomendo realmente fazer essa avaliação e usar o poder da astrologia, sabe? Porque a astrologia ela é muito poderosa. Então, a gente tem ferramentas que podem ajudar a gente a passar por esses processos. A gente não precisa passar por isso sozinha. E utilizar da astrologia para ser esse canal condutor também, tá, gente? Dentro desse processo, ajuda e é de grande valia para a nossa trajetória, tá? Maravilhoso. Eu sou fã e super indico. Então, gente, Thaís
Tá compartilhada com vocês, tá? É muito minha, mas é de vocês também. Então, fiquem à vontade em fazer essa busca. Agradeço todos que estiveram por aqui, agradeço muito você, Thaís, pela sua disponibilidade, pela sua gentileza e amorosidade em poder compartilhar todo esse conhecimento com a gente. E a gente pode combinar outras vezes, porque é muito assunto. É muito. Super, super obrigada, viu, Thaís? Gratidão mesmo. Um beijo enorme, um beijo para cada um de vocês. Semana que vem tem mais Caindo a Ficha. Eu espero vocês por aqui. Até. Tchau, tchau. Obrigada.